Cristo. Então eu testifico e honro vocês também, porque a Bíblia diz: dá honra quem tem honra. Amém? Aos meus pastores, que Deus abençoe a vida do pastor Laércio, pastora Thaís, em nome de Jesus Cristo, minha esposa. Te amo. Às vezes, não vou falar porque tá gravando agora, mas Deus é bom, dá nem pra, né? Tô sem palavras, irmãos, pelo que Deus tem feito na minha vida e na vida da minha esposa. Em breve teremos muitos testemunhos para contar, para a glória de Jesus, amém? Louvo a Deus também por essa casa de oração, que é a minha casa, onde eu me sinto bem, onde eu me sinto alegre para adorar o Senhor. E louvo a Deus por cada obreiro, por cada amigo que aqui eu tenho feito para a glória de Deus. Amém? Vamos para a palavra, irmão? Para a glória de Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. Quem encontrou, diga amém. E o menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli. E a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias. Não havia nenhuma visão aberta. E sucedeu que naqueles dias, quando Eli estava deitado em seu lugar, e os seus olhos começavam a ficar turvos, que ele não conseguia mais enxergar. E antes da lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e Samuel estava deitado para dormir, que o Senhor chamou a Samuel e ele respondeu: aqui estou. E ele correu até Eli e disse: aqui estou eu, pois me chamaste. E ele disse: não o chamei, deita-te novamente. E ele se foi e deitou. E o Senhor chamou mais uma vez: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou eu, pois tu me chamaste. E ele respondeu: não chamei, meu filho, deita-te novamente. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, nem ainda a palavra do Senhor lhe havia sido revelada. E o Senhor chamou Samuel novamente pela terceira vez, e se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou eu, pois tu me chamaste. E Eli percebeu que o Senhor havia chamado a criança, ou o mancebo, ou o jovem. Por isso disse Eli a Samuel: vai, deita-te, e sucederá que, se ele te chamar, tu dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Assim Samuel foi e se deitou no seu lugar. E o Senhor veio e levantou-se e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: fala, pois o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: eis que uma coisa farei em Israel, diante da qual zumbirão ambos os ouvidos de cada um a quem ouvir. Naquele dia cumprirei contra Eli todas as coisas que mencionei a respeito da sua casa. Quando eu começar, também levarei a cabo. Amém? Os irmãos ficaram de pé, pode tomar assento, para a glória de Jesus Cristo. Uma leitura um pouco extensa, mas se fez necessário. Quero ser breve, irmãos, direto naquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas prometo ao Espírito Santo e à amada do Cordeiro que falarei tudo aquilo a qual o Senhor colocou no meu coração, tudo aquilo que o Senhor confirmou através de cada palavra que fora compartilhada ainda neste culto, testemunho para a glória de Deus. E eu sei que o Senhor tem coisas grandes para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Irmãos, primeiro livro de Samuel foi o próprio Samuel quem escreve. Então a autoria deste livro é de Samuel. Provavelmente esse livro foi escrito há 1100 anos ou 970 anos antes do Cristo vir à Terra. Temos por palavra-chave deste livro a palavra transição, ou seja, mudança.
Irmãos, você conhece a história do nascimento e da concepção deste menino. Não poderia eu começar essa palavra sem mencionar isso. E isso vai ser uma forma introdutória para aquilo que o Senhor tem ao nosso coração. Imagina Samuel agora escrevendo a sua própria história, a sua própria biografia. Quem não é, aleluia, que gosta de sentar, louvado seja o nome santo do Senhor, e perguntar para a mamãe ou para o papai, ou para os seus tios, familiares em geral, como se deu o nascimento, a concepção, qual período foi. De fato que você sabe a sua data do seu aniversário, isso é fato. Mas os detalhes, a circunstância, o momento que o seu pai e sua mãe vivia, é interessante. As histórias de família, o que a sua família passou naquele período, o que aconteceu. E em tudo, quando aprendemos da nossa própria história, sabemos que a mão de Deus está ali a todo momento. Que a mão do Senhor, aleluia, sustentava a sua mãe. Que a mão do Senhor sustentava o seu pai. E na vida de Samuel não foi diferente. Ora, você conhece todo o enredo dessa história. Sabe que Eucana tinha duas mulheres. Uma por nome de Penina e uma por nome de Ana. Você sabia, aleluia, e já leu e já ouviu alguém pregar, que esse homem que tinha essas duas mulheres, que nessa época, irmãos, era autorizado ou podia ter duas mulheres, ou seja, a bigamia. E esse homem era muito temente ao Senhor, e a Bíblia nos ensina de que ano em ano ele subia até o templo de Siló para apresentar adoração e sacrifício. Louvado seja Deus, estamos num culto de ministério de louvor, aonde viemos adorar e apresentar o nosso sacrifício ao Senhor. Então esse homem tinha esse cuidado, por quê? Porque ele tinha uma família, e todo mundo que tem uma família tem um cuidado de cuidar dela. E a melhor forma de cuidar de uma família é você seguir os preceitos do Senhor. É você adorar no templo, adorar no monte, adorar no vale, adorar em meio a situações difíceis, adorar também em meio a situações boas. A melhor forma de você conduzir o seu rebanho, de você conduzir a sua família, de você conduzir a sua casa ou a sua própria vida é na presença do Senhor. Então ele está preocupado de adorar e de apresentar sacrifício. Então de ano em ano ele subia. E o enredo da história vai nos dizer, isso chama muita atenção, que Eucana tinha filhos com Penina, mas com Ana não tinha filhos. Por quê? Porque a palavra do Senhor deixa bem claro que a madre de Ana foi fechada por Deus. Que a madre de Ana, ou seja, para gerar, ela não podia. Por quê? Porque Deus fechou a madre de Ana. Oh, glória. E a rixa do momento é Penina olhando para Ana e dizendo: você não pode ter filho, eu tenho. Você não pode alegrar o nosso marido, Eucana, com um filho, mas eu tenho essa capacidade. Eu posso gerar. Eu tenho filhos. Então Penina humilhava. Penina zombava de Ana. E como foi dito no testemunho, você acha que Ana não teria uma resposta para dar para Penina? Sim, com certeza. É do nosso natural ter respostas, mas nem sempre é o momento certo de abrir a boca. Oh, glória! Louvado seja Deus pelo testemunho da irmã. Nem todo momento é para você abrir a tua boca e proferir palavras, ou tentar se justificar de algo, ou tentar debater com alguém. E Ana teve essa postura, subia de ano em ano, juntamente com seu esposo, para adorar
e sacrificar. Então no primeiro ano, Ana subiu, juntamente com Penina e Eucana, adorou, sacrificou. No próximo ano, Ana não gerou, mas ela subiu ao monte Siló, subiu até o templo. Louvado seja Deus, adorou e sacrificou. Passa mais um ano, Ana não engravida, Mateus, mas ela sobe ao templo para adorar e sacrificar. Sabe o que Deus está dizendo para mim? Libera essa palavra, filho. Porque por mais que as coisas não acontecem, fala para a minha igreja, continua me adorando e continua sacrificando. Aleluia. Eu não sei quanto tempo durou, irmãos. Nas salas teológicas há um grande debate, e os estudos nos apontam que Ana demorou de 19 a 25 anos para que se cumprisse o desejo do coração dela. Há alguns documentos judaicos que comprovam isso, mas não vamos entrar muito no mérito. Por quê? Porque sabemos que há um tempo de Deus para cada vida, para cada um. E isso era difícil Penina entender. A visão de Penina, como eu já disse numa mensagem, era a visão de pardal. Via as coisas que só estavam ali por perto. Não podia alçar grandes voos. E o que mais me chama a atenção da característica de um pardal é que ele pia demais, meu irmão. Pia demais. Fala demais. Critica demais. Aponta demais. Persegue demais. Então nós não tem parte com crente que é pardal. Mas Ana tem visão de águia. Ana espera no Senhor, Ana ora ao Senhor. Entenda uma coisa, eu tenho um recado para as peninas de plantão. Louvado seja Deus. O que você tem, o que você pode fazer, não te faz melhor do que ninguém. Vou repetir, o que você tem, o que você pode fazer, não te faz melhor do que ninguém. Não foi o Senhor que disse na sua palavra, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 34, Pedro toma a palavra e fala: tenho por certeza, reconheço em verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas Penina quer fazer acepção de pessoa. Penina, louvado seja Deus, com a sua visão de pardal, não vem para o culto, aleluia, quando, oh Jesus, eu vou falar, não vem para o culto quando é um culto normal, só quer vir para o culto, louvado seja Deus, quando é pregador de renome. Mas deixa eu dar um recado para você nessa noite que veio adorar. Você é crente águia, você tem certeza, louvado seja Deus, daquilo que o Senhor vai colocar nas suas mãos. Entenda uma coisa, não estamos aqui por causa de ninguém, a não ser por causa do Senhor dos Exércitos, aquele que criou os céus e a terra, aquele, louvado seja Deus, que comprou a minha vida e a tua vida com um preço de sangue. E eu já dou um recado para aqueles que estão aqui: se veio para ver o presbítero Lucas, perdeu tempo. Mas se veio para examinar a palavra, comer do rolo da palavra, eis-me aqui como um servo, simples, para te servir. Se você tomar posse dessa palavra hoje, você vai sair daqui transformado. Continuando a história, irmãos, aprenda isso, irmão. É simples. Você não precisa criticar ninguém para subir na vida. Você não precisa pisar em ninguém para subir de cargo na sua empresa, para ter um cargo dentro da igreja. Haja visto que cargo dentro de igreja não leva ninguém para o céu. Deus está atrás de pessoas que têm caráter, que é grato, como já foi dito aqui, que tem gratidão no seu coração, que tem amor, e o principal de tudo, é obediente à palavra do Senhor. São 3 requisitos simples, irmão, para você ter vitória na sua vida. Então Ana não debateu, irmã. Ana não precisou falar nada. A única coisa que Ana faz, louvado seja Deus, a única coisa que Ana faz
é orar ao Senhor. Oh, Jesus, maravilhoso, Pai. Ana só ora. Só que dentro dela há uma amargura, uma tristeza tão grande, ao ponto dela olhar para os céus, ou olhar para aquela situação de ano em ano, tá ali. Porque parece que acontece isso na nossa vida. De ano em ano a gente está na igreja, a gente se desvia do mal, a gente se afasta dos nossos antigos costumes, a gente mata o nosso próprio eu a cada dia, e parece que nada acontece, parece que a vitória nunca vem, parece que aquilo que projetamos não acontece. E aí eu volto a dizer para os irmãos, em Eclesiastes, capítulo 3, a Bíblia nos ensina que há um tempo para cada coisa e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Que Penina não entende que Ana só está passando por um período. É, não é, irmã? Até conquistar o desejo de colocar o filho naquela escola, teve que passar pelo teste do tempo. Aprende isso. Você vai ouvir afronta, você vai ouvir perseguição, você vai ser caluniado. Mas se você tiver decidido no teu coração, e com o joelho no chão, com a cara no pó, pode tomar posse da bênção. Pode tomar posse da bênção. Porque você determinou. Você disse, eu vou ter um filho. Eu vou colocar meu filho para estudar lá. Eu vou entrar naquela empresa. Eu vou passar no vestibular. Eu vou terminar minha faculdade. Não sei o que você necessita. Mas se você tiver a sua mente focada em Cristo, e a palavra do Senhor é: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. É lógico que existe um contexto nessa palavra. É lógico que existe um contexto. E o contexto é comida e bebida, vestimenta, porque o Senhor cuida. Mas é aplicável, irmão, para aquele que tem fé. E para alcançar a vitória, não precisa de uma fé tão grande assim. Basta um grão de mostarda. E eu vou usar aquilo que eu fui ministrado pela vida do Iago. Se a nossa fé é como um grão de mostarda, e se é grão, se é semente, ela tem que ser plantada. E se ela é plantada, ela tem que ser regada para crescer. Então não adianta ter só uma fé como um grão de mostarda. Se você não planta, você não vai colher. Se você não rega, você não vai ver crescer. Vou repetir. Se você tem uma fé do tamanho do grão de mostarda, não adianta de nada se você não planta. Você não vai colher. Mas se você plantar, você vai ver a colheita. E digo mais, rega. Rega na oração, irmãos. Rega no jejum. Rega no propósito com o Senhor. Foi isso que Ana fez. Foi isso que Ana nos ensinou. Ao ponto de Eli olhar para ela e falar: mulher, você está embriagada. Aparta de ti o vinho. Só que era só um tempo. Já visto que nessa altura do campeonato, quero abrir só dar uma pincelada aqui para a gente entrar depois falando sobre Eli. Já visto que na altura desse campeonato, se Eli tivesse preocupado em cuidar da sua casa, Ofni e Finéias não teria se corrompido. Mas não, mais fácil olhar para a irmã, que está angustiada, abatida, e a criticar. Chega o tempo, irmão, se a gente olhar no verso de número 19, ela se levantou pela manhã, junto com seu marido e com a sua adversária. Já reparou? Que
muitas das vezes, quem te persegue vai estar lá para... Não para aplaudir sua vitória, irmão, que não é melhor do que ninguém. Mas vai estar presente também. Para ver o milagre que Deus fez na sua vida. Eu vivo isso aí hoje. Saí de um lugar humilhado. Saí de um lugar perseguido, caluniado. Ao ponto do meu amigo chegar para mim e falar... Desculpa a palavra, ô louco negão. Eu não acredito que você fez isso. Eu falei, o que eu fiz agora? O que eu fiz? Falaram que você fez isso, isso e isso. Falei, pois bem, varão. Falaram, mas não é verdade. Só que assim, eu não preciso me justificar. Você sabe, você conhece a palavra também. Só me ajuda em oração. Deus me colocou lá de novo. Quem mais me humilhou, quem mais me perseguiu, estendia a mão para mim e falava, vem aqui, me ajuda. Faz isso aqui para mim. Sabe o que o Senhor me capacitou a fazer? Não, vamos lá, eu te ajudo. Isso aqui, dinheiro não compra, irmão. Ser humilde. Ter no seu coração que, por mais que alguém te perseguiu, você olhar para ela e liberar o perdão. E se ela precisar, você ter a capacidade de ajudar. Isso é maravilhoso. Sem se vangloriar, sem querer crescer, mas para a glória de Deus. Porque tudo que a gente faz é para a glória do Senhor. Então, quando chegou o tempo de Ana, Eucana conheceu ela, ou seja, teve relações, e ela concebeu um filho. E quando esse filho nasceu, foi colocado o nome de Samuel. O significado do nome Samuel é Deus ouviu. O significado do nome de Ana é graciosa, ou cheia da graça. Cheia da graça. E de Eucana era Deus criou. Ou Deus cuidou. E Penina? Penina significa pedra preciosa. Para você saber que nem tudo que brilha é ouro. Eita Jesus, nem tudo que brilha é ouro, irmão. Não se ilude por aí. Não se ilude por aí. Porque o inimigo vem como um sapatinho de algodão. Ele não serve para mais nada a não ser roubar, matar e destruir. Porque ele já é um condenado. E ele sendo um condenado, ele quer levar o máximo de pessoas junto com ele. Só que aqui não. Aqui é a eleita do Senhor. Aqui eu estou de frente com pessoas que eu vou encontrar lá no céu. Louvado seja Deus. O menino era dedicado, irmão. Ana fez o voto. Falou, Senhor, eu vou entregar para o Senhor. Fez o voto, cumpriu o voto. Entregou o menino no templo. E o menino era aplicado. O menino cresceu no templo e começou a exercer os ofícios do templo. E quando ela entrega, depois de 19 ou 25 anos, mas sabemos que toda a promessa passa pelo teste do tempo. Depois do período que ela passou, ela entregou o menino, juntamente com um sacrifício, uma adoração ali no templo. E o que marca o capítulo 2 é a oração que Ana fez. Eu quero pedir para pôr capítulo 2, 1 Samuel, e eu vou lendo aqui. Ana orou e disse, a minha versão diz: meu coração exulta no Senhor, meu chifre é exaltado no Senhor, minha boca
é ampliada sobre os meus inimigos, porque eu exulto na tua salvação. 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Olha a oração de Ana. Não multipliques palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes de vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco do forte se foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz a 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e o que dá, faz descer a sepultura e tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Só até aí. A oração de gratidão. Por isso que é necessário a gente ser grato, irmão. E o que mais marca da oração é ela dizendo: o Senhor é aquele que exalta, mas também é aquele que abate. Quer ver a prova? Ana está exaltada. Por quê? Porque foi fiel ao Senhor, orou, cumpriu com o seu voto. Mas a casa de Eli vai ser abatida, porque é um sacerdote que conhece dos preceitos do Senhor, que exerceu o ofício por anos, mas deixou de lado o principal, o quê? A obediência ao Senhor. No final do capítulo 2, a palavra do Senhor marca que um profeta foi levantado naquele tempo para profetizar contra Eli e contra os seus filhos. E a profecia começa assim: e veio um homem de Deus até Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não aparecia eu claramente a casa de teu pai, quando eles estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu escolhi de todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para ofertar sobre o meu altar, para queimar incenso, para vestir o éfode diante de mim. E eu dei à casa de teu pai todas as ofertas dos filhos de Israel pelo fogo. Por que chutais o meu sacrifício e a minha oferta que tenho ordenado em tua habitação? E honra os teus filhos acima de mim, para fazer-vos gordos com a principal de todas as ofertas de Israel, meu povo. Só pelo início já dá para perceber que a ira do Senhor se acendeu contra Eli. Por quê? Primeiro, ele perdeu a obediência ao Senhor. Segundo, ele preferia agradar os seus filhos do que agradar a Deus. Se você agrada alguém, seus filhos, seus pais, enfim, mais que o Senhor, você está pecando contra Ele. Louvado seja Deus. O Senhor é em primeiro lugar na nossa vida. A palavra do Senhor é em primeiro lugar. Como eu já disse e torno a repetir, é a melhor forma de a gente conduzir algo que Deus vai colocar na nossa mão. É através da palavra. Amém? Através dos preceitos do Senhor, da obediência. Quer ser próspero? Palavra. Haja visto que, torno a dizer, antes de continuar o texto, que existe as 2 orações de Ana, e a maior chave da vitória de Ana foi orar. Orar, irmãos. Você não veio atrás de vitória? Você não veio atrás de algo hoje? E o Senhor manda eu te dizer, busca na oração. Vou dar algumas referências para você acreditar. Jó capítulo 42, versículo de número 10. E Deus virou o cativeiro de Jó, quando esse orava pelos seus amigos. Houve-se um tempo de guerra em Israel,
E nesse momento quem estava na liderança era um homem por nome Josué. E aí a gente encontra na Bíblia, em Josué capítulo de número 10, versículo de número 13, que Josué orou e o sol parou no meio do céu por um dia inteirinho. Dessa forma, Deus deu vitória ao povo de Israel. Uma certa feita, o povo de Israel cai em apostasia, adorava a Deus, agora não adora mais. Nabucodonosor entra com mão forte, pela permissão do Senhor, devasta tudo. E Neemias, um homem da parte do Senhor, ora ao Senhor e diz: Senhor, eu e a casa de meus pais pecamos contra ti. Isso está em Neemias capítulo 2, versículo 4. Aí Deus acha a graça em Neemias, faz com que Neemias fosse encontrado agraciado diante dos homens, e Deus usa Neemias para reconstruir os muros da cidade. E Zorobabel, que era o rei da época, com mais alguns personagens, reconstrói o templo. Então a chave é oração. Em tempo de guerra, oração. Em tempo de paz, oração. Na alegria, ora. Na tristeza, ora mais ainda. Amém? E nunca parte de você a obediência do Senhor. Então o profeta vem e profetiza para ele, ó, acabou. Você agrada mais os seus filhos do que a mim. Você engorda os seus filhos com as porções que foi determinada e entregue pelo meu povo. Então Deus libera uma palavra sobre a casa de Eli. E a palavra se cumpre aonde nós lemos. 1 Samuel capítulo 3. Observando o texto, irmãos, e eu quero que você aprenda algo nesta noite, e eu já estou encerrando. Deus chama Samuel. Por quê? Porque Deus achou graça na vida do menino, e ele já estava ali, servindo ao Senhor, dedicado ao ofício, aprendendo com o sacerdote Eli. E a Bíblia narra e nos ensina que Eli nessa época, já estava cansado dos seus olhos, ou com seus olhos escurecendo. Essa referência de que Eli estava ficando cego. Eli estava ficando velho e já estava ultrapassado, tanto em idade, como na comunhão com o Senhor. Não tem problema se você já é um pouquinho mais de idade, ou se você é muito novo. O importante é você ser obediente, vou repetir. O importante é você seguir os preceitos do Senhor. Ele poderia ter 100 anos, mas se ele fosse obediente, ele continuaria no ofício de sacerdote. Ah, mas eu sou muito novo. Quantos anos a Sofia tem? 11? 8? Maravilha, Jesus. Foi com essa idade que Josias começou a reinar em Israel. Ah, eu sou muito novo. Mas se você tem no seu coração a palavra do Senhor, se você atenta em cuidar de cumprir toda essa palavra, você vai ser abençoado. Você vai ser um servo exemplar. Só que aí Deus vai chamar Samuel. Samuel se levanta e profere as palavras: eis-me aqui. Não entendendo muito, porque o texto também nos revela que neste período, quando a palavra diz assim, ó, a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias, não havia nenhuma visão aberta. O que esse verso está dizendo é que naquela época
Era raro ouvir Deus falar. Louvado seja Deus. Era raro ouvir uma palavra profética. Apesar desse profeta que foi contra a casa de Eli ter sido levantado, mas era raro. Então a gente pode ver que a linha do tempo se esticou aqui, entre essa última profecia do profeta que não é nomeado, até Deus falar com Samuel. Samuel vai até Eli: Eli, tu me chamaste? Menino, volta a dormir. E na terceira vez, Eli entendeu que era o Senhor Jeová que estava chamando o menino. E aí ele cumpre um papel muito importante, pelo menos isso, né? Ensina Samuel: Samuel, quando mais uma vez você escutar essa voz, você se levanta, se coloca de pé e profere a seguinte palavra: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eli poderia ter se arrependido, meu irmão. Sim. E poderia ter mudado o curso da história para a vida da casa dele. Poderia ser que o Senhor tirasse ele do ofício, mas iria o conservar e conservar os seus filhos com vida. Mas não é isso que vemos. Eles não se arrependem. Mas louvado seja Deus, porque ele instrui o menino. E a palavra do Senhor diz em Provérbios, né? Capítulo de número 22, versículo de número 6. Ensina o menino no caminho que se deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará do caminho. É por isso que é importante a gente instruir os nossos jovens. É importante a gente instruir os nossos filhos. Não vejo a hora do Arthur começar a falar. Já está querendo soltar uns terra. Está meio, né? Para começar a falar, tem que ensinar a orar. Tem que ensinar. Toda vez que o Alex vem aqui com os seus filhos, irmão, ou a Val, o Pietro, as meninas do pastor, que praticamente eu vi crescer, alegra meu coração e me impulsiona a também ser esse pai que incentiva o filho na presença, que incentiva o filho a orar, que incentiva o filho a jejuar. Então é esse o preceito. Só que, por falta de arrependimento, Deus fala com Samuel e levanta Samuel por profeta, confirmando tudo aquilo que aquele profeta tinha falado, que a casa de Eli não ia subsistir, porque infelizmente não houve arrependimento. E o Senhor traz essa palavra ao meu coração para falar para a amada igreja algo. Deus está levantando Samuel na noite desse dia. Deus está levantando pessoas com compromisso com a palavra. Deus está levantando pessoas que têm compromisso com a verdade, que é obediente ao preceito do Senhor. Entenda uma coisa nessa noite, irmão. Penina fez o maior estardalhaço, perseguiu Ana, só que em nenhum momento eu vejo os filhos de Penina sendo mencionados. Mas Samuel foi mencionado como o primeiro profeta. Além de ser profeta, ele também foi sacerdote. Oh, glória! E além de ser sacerdote, ele também foi juiz em Israel. Nesse último tempo, a maldade tem se multiplicado. Mas eu creio numa coisa, que Deus vai começar a tirar os Elis de cena. Deus vai começar a tirar você que não tem compromisso com a palavra, você que se diz o profeta, mas é o profeta do Pix. Cobra para pregar a palavra, cobra para entregar revelação, cobra para levar o nome das pessoas no monte. O Senhor vai acabar com essa patifaria. Desculpa, perdão da palavra. Mas o Senhor vai acabar com esses homens que se diz
líderes religiosos, mas não são. São chamados, sabe de quê? De falsos profetas. A qual a Bíblia nos ensina: acautelai-vos dos falsos profetas. E como a gente vai aprender? Como a gente vai saber? Pelas suas obras. Então Deus vai levantar eu e você, como Samuel na presença, para ser profeta, para ser sacerdote, para ser juiz. E uma coisa eu te digo: senta para aprender, porque o Senhor quer te ensinar. E quando você aprender conforme o Senhor vai te ensinar, você vai ser um grande profeta na presença do Senhor. Você vai ser uma pessoa, aleluia, que tem compromisso com a verdade, que tem compromisso com a palavra. Se você tem fé para receber, já levanta a mão que eu vou profetizar. Deus vai te levantar nessa terra para ser profeta enviado nas nações. Louvado seja Deus. Você vai ser alguém, aleluia, que é exemplo na presença do Pai. Você vai ser exemplo, aleluia, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, aonde tu pisar a planta dos seus pés, a presença do Senhor vai contigo, e essa presença vai expulsar os demônios, vai curar paralítico, vai libertar o homem da cegueira, vai libertar o homem da prostituição, a mulher da prostituição, e Deus vai fazer uma grande obra através da tua casa, através da tua vida. Chega. Está na hora de você se levantar, como Samuel, proferir as seguintes palavras: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Deus trouxe pessoas aqui só para dizer isso. Você é Samuel. Você é alguém que lá no passado foi perseguido, foi caluniado, foi chicoteado. Amém. Chega, nem olha para isso. Olha para o alvo que é Cristo. Olha para Jesus. Vou repetir. Olha para Jesus. Tem como a gente viver, né? Coisas novas, coisas grandes, se a gente não se desapegar do passado. Eu peço que vocês coloquem de pé no nome de Jesus. Não se preocupa com quantidade. Afinal, Deus nunca se atentou para a quantidade, mas sim para a qualidade. Se fosse quantidade, Iago, Gideão tinha ido com milhões para a batalha, e não só com 300. Se fosse quantidade, não qualidade, Jesus não teria pegado a provisão do menino, 5 pães e 2 peixinhos. Tem peixe que cresce bastante, mas a Bíblia enfatiza, era peixinho. Multiplicou e alimentou a multidão. Se fosse quantidade, mano, a gente não estaríamos aqui. Mas a qualidade do sacrifício, e foi o sacrifício de cruz, um precioso sangue que foi vertido na cruz do Calvário, hoje nos comprou. E a gente está aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor. Eu não vim massagear ego de ninguém, irmãos. Eu vim aqui para cumprir com aquilo que o Senhor falou no meu coração. Tinha até uns mantas anotados aqui, mas Deus sabe todas as coisas. E eu libero a última palavra que o Senhor falou no meu coração. Se você se encontra como Eli, arrependa-se. Pede perdão pelos seus pecados. Abandone seus maus caminhos. E a palavra do Senhor diz em Zacarias: tornai para o Senhor, e Ele tornará para vós. Porque esse Deus é misericordioso. Não depende
Do seu irmão que está na direita, da esquerda, do pastor, do pregador. Não. Depende de você. Reconhecer que é falho. Fazer como a igreja a qual João escreve. Olha, onde tu caíste, se arrepende e volta ao primeiro amor. Se você entrou aqui como Ana, continua na olaria do Senhor. E entenda, é só um tempo. É só um tempo. Quantos aqui estão esperando o tempo de Deus? Amém. O tempo de Deus é considerado como Kairos. É o tempo dele. O nosso, guiado pelo Cronos, é diferente, irmão. O tempo de Deus é diferente do meu tempo, do teu tempo. Se você entrou aqui e necessita de ter experiências com o Senhor, como Samuel, ser instruído, como Samuel foi instruído, não se esqueça, você vai ser alguém muito importante na seara do Senhor. Ele vai te usar. Ele vai te usar. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. É tempo da gente se despertar, porque Jesus Cristo está voltando, e somos alguém muito importante aqui na terra ainda. Você não veio aqui de paraquedas. Você que escutou essa palavra e crê, dá uma linda assim, salva de palmas para o Senhor Jesus, que Ele merece. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.